que aconteceu em Atos 2. E tu vai ver aqui em Atos capítulo 2, se tu tiver com a tua Bíblia aberta aí, o versículo de número 1 em diante diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. A pergunta, primeiro, que nós devemos fazer é: o que é este som que veio? Alguns pensam até que foi um vento, né? Um vento veio. Na verdade, irmão, a Bíblia está dizendo que o som que veio era como de um vento. Possivelmente aqui este som é a voz de Deus para aqueles discípulos. E a gente vai ver aqui no versículo 3 e diante que ele diz: e apareceram distribuídas línguas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. É claro que nesse texto a gente vai observar que essas outras línguas eram línguas estrangeiras, língua das nações. É só a gente continuar lendo que nós vamos ter uma clareza do texto lido. Ora, estavam habitando em Jerusalém os judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Olha aí, queridos, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, olha aí, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Quem eram esses cada um que ouviu falar na sua própria língua? Da nação que eles eram. Olha aí. Aí ele dizia: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, se fluiu multidões que se possuía de perplexidade. Aí o versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura todos esses que aí estão falando? É como se ele estivesse dizendo: esse pessoal não são do Nordeste, sabe? São incautos, são indoutos. Aí ele diz assim: e como ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Na nossa própria língua materna, isso faz uma pergunta. Somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponce, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crescentes e arábios. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? O que ele estava ouvindo? Falar as grandezas de Deus. Ou seja, o que era egípcio estava ouvindo alguns dos discípulos falando em egípcio, o quê? Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente. Ele estava ouvindo falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Esse texto até nos mostra que, na verdade, Deus está fazendo aquilo que tinha acontecido lá em Gênesis 11. Em Gênesis 11, Deus tinha confundido eles. As línguas foram confundidas. Agora, em Atos 2, está vindo uma união das nações, aonde Deus já tinha prometido através do próprio apóstolo Pedro, que vai começar a pregar aqui no texto. Apóstolo Pedro pregando, vai falar do profeta Joel. Olha, isso que está acontecendo não é que esses homens estão embriagados, mas na verdade é o que disse o profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Aí os velhos terão visões, os jovens profetizarão. E ele vai falando daquelas promessas. E ele diz assim: e essas promessas foram feitas para vós, para vossos pais, para os vossos filhos e para todos aqueles quanto Deus chamar. Então é uma promessa de Deus, meus irmãos. Mas a pergunta é: o que é este Pentecoste? Então é uma promessa. Deus tem derramado de forma bem mais abrangente. Tu vai observar que no Antigo Testamento, Deus parece que ele se limitava em uma nação, que era a nação de Israel, a nação dos judeus, aonde aquela nação tinha que estar pregando,
testemunhando das grandezas de Deus, mas a grande maioria até falharam. Mas você vai ver que, na verdade, no Novo Testamento, já Deus agora quebra as barreiras, porque Deus prometeu através dos profetas que ele derramaria do seu Espírito. E como é este derramado Espírito? É simplesmente o Espírito Santo, ele indo para todas as nações. Ele não está agora limitado em Israel. Ele agora está indo para Israel, ele agora está indo para toda a Mesopotâmia, ele agora está indo para os arábios, ele agora está sendo derramado para os egípcios, ele agora está indo para a Alemanha. Ele estava falando agora que veria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, ele seria derramado para todas as nações. É por isso, queridos, que agora Deus se faz conhecer de forma muito mais abrangente para os gentios, que eram aqueles que eram cegos de entendimento, não tinham a clareza da palavra de Deus. E eu não estou dizendo aqui que no Antigo Testamento, Deus, ele não tinha se feito conhecer para outros povos, que não era da nação de Israel. A gente vai ver a própria Raabe, Ruth, eram pessoas que não eram da nação, mas Deus se fez conhecer e foram pessoas salvas. Mas eu faço e continuo na mesma pergunta. O que é o Pentecostes de Atos, no capítulo de número 2? E a gente vai ver, meus irmãos, o tanto que é necessário nós termos este Pentecostes nas nossas vidas. Então, ele derrama o seu Espírito Santo para todos. Quero também mandar uma paz do Senhor aí para o reverendo Marcos Silva. Paz do Senhor, irmã Edivan. Então, ele derrama, querido, para todas as nações. E hoje ele está nos Estados Unidos. Hoje Deus se faz conhecer na Ásia, né? Ele está no Japão, ele está na Coreia. Então, todas as nações. Então, o derramado do Espírito Santo é que Deus agora ia se fazer conhecer de forma bem mais abrangente. Não somente a nação de Israel teria o conhecimento da sua palavra. Não somente os judeus teriam o conhecimento da sua lei, mas Deus agora quebraria as barreiras, ele sairia das fronteiras de Israel e ele ia para todas as nações, como disse o profeta Joel e o apóstolo Pedro, explicando agora neste momento que está acontecendo sobre o Pentecoste. Aí, meus irmãos, Pedro, ele pregando esta palavra, diz a Bíblia que as pessoas que estavam vindo disseram: e agora, o que faremos? Ele disse: crê no Senhor Jesus crê no Senhor Jesus e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E a gente vai ver que logo, logo já tem 3.000 pessoas, de forma bem maior, né? A igreja cresce de forma bem mais rápida. No segundo discurso de Pedro, na segunda pregação, a gente vai ver que na pregação dele já mais 5.000 pessoas se convertem. Ou seja, o que Deus estava falando? Estou derramando o meu Espírito. Mas observe, irmão, que primeiro, Pentecoste tem que passar pela cruz de Cristo, pelo conhecimento da cruz. Por quê? Porque antes deste evento de Pentecoste, sabe quem é que tinha morrido na cruz, vencido a morte, o diabo, o inferno, o pecado e todas as coisas? Cristo, naquela cruz. E foi ele que prometeu ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-ei testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, 10 dias antes, Jesus tinha falado, e ali naquela reunião no cenáculo, agora o Espírito Santo estava sendo derramado. Agora, meus irmãos, acontecia algumas festas naquele lugar. Em Atos, capítulo 2, a gente vai ver que as festas em Israel tinham pelo menos 3 festas que eram conhecidas da nação. A primeira festa era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ali, conhecida da nação de Israel, é o que nós conhecemos como passagem, ou Pessar no hebraico, que é o próprio Deus, meus irmãos.
que passaria com o espírito da morte, que é o anjo do Senhor, e ali todo aquele que tivesse o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a Bíblia diz que não seria tocado, já prefigurando e apontando para quem? Para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pedro, ele vai dizer que o sangue de Jesus foi derramado antes da fundação do mundo. Então, a primeira festa que ocorreria naquele lugar era a festa da Páscoa. E essa palavra passar ou passagem, que é o que nós conhecemos ali, aquela saída do Egito, aonde o povo vão ser guiado pelo deserto, é a mesma palavra onde o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, que é tão conhecido, 18 e 19, ele diz que Deus, ele não leva em conta as nossas iniquidades, ele joga no mar do esquecimento. E lá diz que ele não se lembrará das nossas transgressões. A palavra transgressão é a mesma palavra para passagem ou Páscoa. Entendeu? E essa palavra, meus irmãos, na verdade, não é que Deus não se lembra mais. Ele não vai ter uma espécie de amnésia, não. É que, na verdade, o sangue de Jesus, quando Deus olha para mim e para você, que somos pecadores, o sangue de Jesus nos purifica. E é por isso que nós não somos condenados eternamente, mas em Cristo somos salvos pela misericórdia do Todo-Poderoso. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a primeira festa que acontecia ali era a festa da Páscoa. A segunda festa era a festa das primícias, aonde eles traziam tanto animais como aquilo que eles plantavam em suas lavouras, e eles traziam naquela festa as primícias para oferecer a Deus, e também já apontava para aquele que seria o primeiro de ressuscitar dos mortos, as primícias dos que morreram, que é Cristo Jesus. Ele foi as primícias, ele foi uma oferta, aonde na verdade Deus aceitou na sua presença. E a terceira festa era essa daqui, ó, Atos capítulo 2, onde nós fizemos a leitura, do versículo 1 em diante. Eu vou repetir aqui o versículo 1, que ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Então, queridos, a festa de Pentecostes é conhecida como a festa das colheitas. Essa festa das colheitas, meus irmãos, é que nós temos que compreender. Agora o Espírito Santo foi derramado. Neste sentido, queridos, se você ter a compreensão do que é Pentecostes, aí, meus irmãos, verdadeiramente tu vai te sentir uma pessoa mais preparada para saber daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas. Por quê? Porque observe que o derramar do Espírito Santo é em um momento de festa, é em um momento de alegria. Que foi que Jesus falou na parábola conhecida ali no capítulo das coisas perdidas, Lucas capítulo 15, de que uma alma que se arrepende, haverá festa no céu. Olha aí, queridos, festa no céu por uma alma que se arrepende. Então, o derramar do Espírito Santo aqui, na verdade, meus irmãos, Jesus estava falando, ele está mostrando que esse Pentecoste, ele agora está indo, ele está quebrando as fronteiras, ele está se expandindo para todas as nações. O que nós temos que fazer como discípulos de Jesus é o que ele mandou em Mateus, capítulo 28, o versículo de número 18 em diante. E de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada discípulo de Cristo, queridos, é na verdade um motivo de festa no céu. É na verdade um motivo de alegria no céu. Você pode ser um motivo de haver festa no céu. Sabe por quê? Porque você também é filho do Senhor. Então, Pentecoste, que é a festa das colheitas, ela é feita, irmãos, sabe em quê? Nesse contexto. Nesse contexto
de almas se rendendo, almas hoje nos Estados Unidos, almas no Brasil, almas em Santa Inês, pessoas se rendendo em São Paulo, pessoas se rendendo no próprio Oriente, pessoas se rendendo na Ásia, em todos os lugares do mundo. É como diz o livro do profeta de Apocalipse: alegrai-vos, povos de todas as nações, etnias e línguas. Por quê, queridos? Porque Jesus já venceu todas as coisas. Irmãos, na verdade, a vitória de Jesus não está no futuro. A vitória de Jesus está no passado. Aonde? Na cruz. A cruz, queridos, é a caneta de Deus aonde ele disse: está consumado. A dele já está toda escrita do que vai acontecer. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que tem domínio e controle de todas as coisas. Até sobre esta pandemia, ele tem controle. O que foi que ele disse quando veio na pessoa bendita de Jesus? Ele disse: haverá epidemias em vários lugares. Só que ele disse uma coisa: não vos assusteis, porque é necessário que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, tem acontecido epidemias, nós estamos verdadeiramente entre esta pandemia, mas a verdade é que nós servimos um Deus que na hora que ele quiser, ele vai tirar tudo isso daqui. Ele vai fazer com este vírus vá embora, porque Deus é poderoso e Deus é majestoso. A festa de Pentecostes ela é inaugurada, este derramado do Espírito é uma festa das colheitas. E é isso que eu e você temos que entender. E quando isto acontece, você sabe qual é a atitude desta igreja? Olha no mesmo texto de Atos 2, observe depois com que as pessoas eles se arrependeram, aquelas 3.000 pessoas. Olha o versículo 42 em diante, como diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, irmão. Isso tem que ser, na verdade, uma perseverança nossa dentro da igreja. Tem pessoas que hoje querem inventar as coisas para atrair, não ovelhas, mas bodes, mundanos, dentro da igreja, achando que encher a igreja, Deus está aplaudindo ele e se agradando. Quem te disse? Aonde está na Bíblia que Deus está dizendo: encha a igreja, Marcelo? Lote uma igreja? Não. O que Deus pede é para que eu vá e pregue o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E a atitude de uma igreja cheia do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está sendo derramada, ela não é uma igreja que se divide. Ela não é uma igreja que anda em contenda. Não é uma igreja que tem espírito faccioso. Não é uma igreja onde os líderes, sabe, estão se degladiando, se mordendo. Não. Olha a diferença. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveram na doutrina, sabe de quê? Dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Olha aqui, ó. Foi o que eles escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. Todo o Novo Testamento. Aí diz: e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. São pessoas que têm temor, que honram a Deus, que respeitam a Deus como verdadeiro Pai. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A gente sabe que o apóstolo, ao falar, aquilo tinha que acontecer, porque, na verdade, era uma providência de Deus, e toda a Bíblia ainda estava de uma forma progressiva sendo escrita. Mas milagres e prodígios nos dias de hoje acontecem. Aqui mesmo, onde eu sou pastor, é uma pequena igreja, a gente tem vários testemunhos de milagre, para a glória do nome do Senhor. E todos os que creram estavam juntos, isso aqui é importante, e tinham tudo em comum. Eram pessoas comuns, queridos. Eram pessoas simples. Não eram pessoas que queriam se exaltar nos dons que Deus dava. Não, não eram pessoas exaltadas, jactanciosas. Jamais. Mas eram pessoas que andavam, meus irmãos, na simplicidade e pureza do caminho do Evangelho. Aí ele diz:
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, eles tinham a questão social como importante na vida da igreja. É necessário que essa igreja, a igreja do Senhor dos dias atuais, ela venha dar cobertura àqueles que na verdade precisam, né? Questão social. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Olha aí, meu irmão, a diferença de uma igreja cheia do Espírito de Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor. Enquanto uma grande maioria acha que quem ganha pessoas é ele, porque ele se acha tão poderoso. Eu acredito que esse cara deve ter assistido muito Superman, ou então o Batman. Ele está se achando, sabe, os Vingadores, no sentido de que é ele que ganha as pessoas. Não. Na verdade, nós pregamos, mas quem acrescenta é o Senhor. Ele faz da forma que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. E enquanto isso, acrescentávamos o Senhor dia a dia os que iam sem o sal. Então, Pentecoste, queridos, é muito diferente do que nós olhamos nos dias de hoje. O Pentecoste, que era essa outra festa que acontecia em Israel, primeiramente, nós temos que ter a consciência do que foi a cruz. Quem passou pela cruz? O Cristo crucificado. Esta consciência tem que estar na mente, sabe? Deste derramar aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado depois da cruz. Observe que agora ele está sendo derramado de forma abrangente para ir para todas as nações. E não para que a gente venha descentralizar a cruz de Cristo, mas para que, na verdade, a gente venha colocar na igreja, no povo de Deus, a consciência desse povo de que Cristo, ele é o Salvador da humanidade e daqueles que creem. Que Deus em Cristo, irmão, venha nos dar essa consciência, nos trazer este Pentecoste, nos dar esse Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas e que igrejas saudáveis, igrejas boas possam surgir em nome de Jesus. Como eu tenho visto tantas pessoas jovens, homens e mulheres de Deus com esta consciência do que é a centralidade da cruz, sabe? Como eu tenho visto homens e mulheres de Deus, em vários grupos a gente vê, louvado seja o nome do Senhor por isso. Como eu louvo a Deus, pessoas jovens, pessoas também já maduras, né? Mas também com maturidade cristã. E é necessário que nesses últimos dias, queridos, surja homens e mulheres de Deus, verdadeiros Elias, verdadeiros João Batista, verdadeiros Paulo, sabe? Pregando a palavra como ela é, sem invenção, mas a palavra na sua clareza, na sua iluminação. Então, Pentecoste, meus irmãos, na verdade, ele é feito num dia de festa. É alegria. É quando a alma, na verdade, reconhece que ele é um pecador e Jesus disse que haverá festa no céu. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que possamos ter aqui, ó, como exemplo este livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o doutor Lucas. Na verdade, é um livro em 2 módulos. E quando a gente percebe, a gente vai ver que em Jerusalém é pregado este evangelho e várias pessoas se convertem dizendo só Jesus é o Salvador. Depois, quando há uma perseguição da parte do próprio Saulo, a gente vai ver que Filipe vai para Samaria e ali ele prega o evangelho, o Cristo crucificado, e pessoas são regeneradas, são salvas para a glória do nome do Senhor. Depois, o próprio perseguidor, que é Saulo, que agora o apóstolo Paulo, aquele que é chamado por Deus, como ele mesmo diz, aí a gente vai ver que ele implanta a igreja em vários lugares. Implanta a igreja na região ali da Galáxia, igrejas na região ali da Mesopotâmia, igreja na Ásia Menor, e igrejas que estão ali adorando, bendizendo, como ali na cidade de Éfeso. Naquela cidade de Éfeso, as pessoas deixavam, sabe, aquilo que eles tinham como idolatria, como rito de culto,
E eles queimavam seus livros e diziam: só Jesus é o Senhor. Então, que Pentecostes possa acontecer nas nossas vidas e que possamos, de fato, dizer: Jesus é Deus e a cruz é a caneta de Deus para este mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero desejar aí aos irmãos um primeiro dia abençoado na presença de Deus. Que possamos estar cultuando e bendizendo ao Senhor.